Como eu disse, nós vamos continuar falando sobre a cultura da cenoura e hoje nós vamos falar sobre o tópico que é a escolha da área para o plantio da cenoura e a correção do solo. Antes da gente começar aqui a acompanhar os slides, gostaria de falar que qualquer olerícola que tenha a parte comercial que desenvolve ali no solo, que é o caso da cenoura que nós estamos estudando, a beterraba, rabanete, a cebola, o alho, e diversas outras, como a batata também que a gente estudou algumas semanas atrás, nós temos que ter um solo muito bem preparado, um solo que não apresenta torrões, um solo leve, um solo que não seja compactado, não tenha característica de textura que facilite essa compactação. Por quê? Porque a parte comercial vai desenvolvendo dentro do solo. Se você tiver qualquer obstáculo ali físico de um solo com torrão, um solo que tenha predisposição a compactar, um solo mais argiloso, por exemplo, você não vai ter um bom desenvolvimento dessa parte comercial, dessa olerícola. Por isso, a escolha do terreno e o preparo do solo é muito importante para que você tenha uma boa produção. Começando pelo tipo de solo. Os solos mais adequados para o cultivo da cenoura, assim como de outras culturas que desenvolvam aí a parte comercial no solo, o preferencial seja solos com uma textura mais média, uma textura média. Nem muito arenosos, porque a gente sabe que solos muito arenosos têm dificuldade de tem uma menor retenção de água, facilita maior lixiviação de nutrientes. Já um solo muito argiloso, a drenagem é mais dificultada, né, pelas partículas ser menores, é um solo com partículas mais agregadas, então também leva à facilidade de compactação desse solo, tudo isso podendo prejudicar o desenvolvimento dessas plantas aí, que tem as partes vegetais de importância econômica desenvolvidas aí abaixo do solo, né, abaixo do nível do solo. O pH, que seria ótimo para o desenvolvimento da cenoura, é em torno de 6. Um solo com boa quantidade de matéria orgânica é um solo mais adequado para a produção de cenoura também. E disponibilidade de água. Como nós sabemos, as olerícolas são altamente exigentes em água, tá? Precisa de uma boa quantidade de água via irrigação para manutenção e desenvolvimento dessa cultura ao longo do seu ciclo. As formas de irrigação são como pivô central, que são usadas em áreas maiores, né? A cenoura não é uma cultura de pequenos produtores. Temos sim pequenos produtores que plantam cenoura, mas a grande quantidade da cenoura que abastece nosso país vem dos médios e grandes produtores, que têm aí a sua produção com irrigação via pivô central, outros por os médios e grandes produtores, a maioria é por pivô. Aí os pequenos produtores têm irrigação por aspersão, fixa, né? Ou por gotejo, mas os médios e grandes produtores, principalmente por pivô central. Na escolha do terreno, um tópico importante é a questão da topografia, que se refere com relação ao relevo do solo. Terrenos mais planos vão facilitar a mecanização, os tratos culturais todos, né, podendo ser feitos de forma mecanizada, facilita a instalação de pivô central, para pivô tem que ser áreas planas, né, então possibilita a instalação de pivô central, né. Outra questão importante com relação ao solo, solos bem permeáveis, né, que solos de textura média apresentam. Fazer a correção do solo de forma adequada. A calagem, para fazer essa correção, como vocês sabem, ela tem que ser feita no mínimo 3 meses antes do plantio, baseado na análise de solo, para que tenha o efeito da correção da acidez, porque a cultura da cenoura, ela é muito sensível a solos ácidos, tá? O pH também muito elevado, né, ocasiona a dificuldade de absorção e a indisponibilidade de nutrientes no solo, por isso também a importância de corrigir. Vocês estão vendo aqui
uma área de pivô central, uma área de produção de cenoura irrigada por pivô. O pivô está lá no fundo, ó, como vocês podem ver, um pivô grande, né? Um solo de textura média e tá bem bonita aqui a lavoura, olhando a parte, né, aérea dessa cultura da cenoura. Como vocês podem observar, o cultivo ele é feito em canteiros, que são levantados nessas grandes áreas aí de produção. Vocês vê cenoura a perder de vista, como vocês estão vendo aí na imagem, tudo mecanizado, tá? O preparo do solo todo mecanizado, o levantamento desses canteiros mecanizado, a semeadura mecanizada também. E essa semeadura é de uma forma que depois nem precisa desbastar, porque vai colocar a quantidade de semente adequada por área. Agora, quando você faz ali a semeadura no canteiro da sua casa, ou até quando a gente faz na escola, lá no instituto, no início do ano até um dos grupos de olerícola, acho que era o grupo do Patrick, né, ia trabalhar com a cenoura antes da paralisação, antes da suspensão das aulas presenciais, né, e aí, quando você faz a semeadura manual, fica muito adensada e você tem que voltar e fazer ali o raleamento das plantas, porque se ficar muito adensado, você vai ter desenvolvimento de raízes pequenas, raízes finas, e para ter uma produção de uma raiz tuberosa aí de boa qualidade, tem que ter um espaçamento adequado das plantas. E nessas áreas grandes, nessas áreas comerciais que estão vendo aí nessa imagem, é tudo já feita a semeadura no espaçamento adequado. Como que são produzidos as sementes comerciais, né? As sementes que vão ser vendidas aí para os produtores. No Brasil, os principais municípios que são responsáveis pela produção de semente de cenoura é municípios de Bagé e Candiota, no Rio Grande do Sul. O clima mais frio dessas regiões no Rio Grande do Sul, eles favorecem o florescimento da cenoura. E cerca de 90% das sementes que são produzidas de cenoura no Brasil são nessas regiões aí, nesses municípios, pelo clima frio favorecer o florescimento da cenoura e garantir a grande quantidade de sementes. 800 quilos por hectare e máximas de 1.200 quilos por hectare é o que gasta de semente aí para o que é gerado de semente aí. Vocês estão vendo nessa outra imagem a colheita, já a operação da colheita, aqui do lado direito da imagem, né, da tela, quando a cenoura já atingiu o seu desenvolvimento aí adequado das raízes. Diferentemente, a gente estudou a batata, né, que quando chega na maturação fisiológica, a parte das folhas da batata morre, né, a cenoura não vai morrer por parte aérea, tá? Se você deixar aqui, ao longo do tempo vai ter o florescimento, né? Aqui você está vendo que até algumas plantas geraram florescimento, mas o ideal é que os materiais modernos não floresçam, porque à medida que floresce, você tem perda de qualidade das raízes tuberosas, porque vai começar a gastar energia dessas raízes tuberosas para o florescimento. Então, os materiais comerciais não têm aí predisposição no clima que é plantado, por exemplo, aqui no Sudeste, né, esses materiais não vão florescer com facilidade. O clima frio estimula o florescimento, por isso que na produção de semente é cultivado em regiões mais frias. Os solos ideais, eu falei da textura média, tem que ser solos bem preparados para serem com característica ali leve, sem presença de torrões, para garantir o bom desenvolvimento das raízes, né? Solos pesados, argilosos, são inadequados para o cultivo da cenoura e de outras plantas que têm o desenvolvimento no solo. A adição de matéria orgânica em solos que, por exemplo, tem um solo que é textura argilosa ou textura muito arenosa. Para melhorar essa questão da textura, adicionar matéria orgânica, esterco, torta de filtro, ele vai melhorar essa característica de textura do solo, reduzindo um pouco, por exemplo, de solo muito arenoso. Você adiciona matéria orgânica, ele vai ter uma melhoria na textura dele. Lá no Instituto mesmo, nós temos um solo que, na maioria das análises, dá textura média, né? Mas é um solo que, quando a gente adiciona matéria orgânica, melhora um pouco a questão da textura, retendo mais umidade, sendo um solo que vai ter melhor produtividade das culturas quando você adiciona matéria orgânica.
Como eu disse para vocês, a cenoura ela é pouco tolerante à acidez. A calagem, os cálculos de calagem, de acordo com a análise do solo da área, ele tem que ser feito considerando a elevação da saturação por base entre 70% e 80% e um pH de 6,5. Como que é feito o preparo do solo? Uma aração, o preparo, gente, convencional, tá? Não tem aí o plantio sobre palhada da cenoura, não, porque é uma cultura que exige um preparo mais, um preparo maior do solo pela questão do desenvolvimento da raiz aí no solo. Aração, gradagem e levantamento dos canteiros. Deve ser evitado passar muitas vezes o encanteirador, porque pode causar ali formação de uma crosta compactada na região ali e o que vai dificultar o desenvolvimento da raiz das plantas. Nessa imagem, vocês estão vendo a fase de levantamento dos canteiros, depois que teve aração, gradagem pesada, gradagem niveladora, e depois passa o encanteirador para fazer o levantamento. Qual que é a largura dos canteiros? Se usa de 80 centímetros a 1,40 de largura, com a altura entre 15 e 30 centímetros. Essa altura é importante porque vai ser o espaço de solo bem preparado, solo leve para o desenvolvimento das raízes. A distância entre um canteiro e outro, cerca de 30 centímetros. Para solos que têm uma textura mais argilosa e sejam cultivados em época do verão, onde tem muitas chuvas intensas, essa altura do canteiro tem que ser maior, aí o recomendado 30 centímetros, para facilitar a drenagem, evitar o acúmulo de água sobre os canteiros, o que vai facilitar a ocorrência de doenças e também facilitar a ocorrência aí de podridões, de mau desenvolvimento das raízes. O suco de distribuição das sementes, eles podem ser transversais ou longitudinais. Como a gente observa aqui nessa lavoura, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo que os sucos são longitudinais, no sentido do canteiro. O que é comum de ser feito nessas áreas aí maiores, onde as semeadoras, né, elas têm a distribuição de sementes dessa forma, que vai seguir o sentido dos canteiros. Para áreas menores, né, a pequenos produtores, pode ser feita a semeadura no sentido também transversal, manual. Falando da adubação orgânica, essencial, melhora a textura, melhora a parte de micro-organismos benéficos do solo, reduz problema com nematóide, porque você vai ter micro-organismos benéficos ali no solo que vão competir com os nematóides, né, reduzindo um pouco o problema. Então, matéria orgânica é básica, né, para essas áreas de produção. Podendo ser esterco de gado, esterco de galinha, o que for mais disponível na região, que tiver mais facilidade de aquisição na região de cultivo. A adubação química, ela é, claro, feita baseada aí na análise de solo. O recomendado é 40 kg de nitrogênio por hectare no plantio. O boro sendo essencial, né, ser adicionado também. O zinco. E aqui nós temos as recomendações de NPK. Claro que lá na quinta aproximação, que é o nosso livro base aqui no estado de Minas, tem as recomendações que, de acordo com análise de solo, vamos fazer os cálculos, né, e fazer a recomendação de acordo com a qualidade desse solo, se ele tem uma boa disponibilidade ou uma baixa disponibilidade de fósforo, de nitrogênio, vai ser feitos os cálculos baseando nisso. Nessa imagem aqui, nós temos a distribuição a lanço de adubação, que pode ser feita a lanço, né? Já depois que os canteiros estão formados aí, e depois vem fazendo a incorporação do adubo, tá? Antes aqui os canteiros já pré-definidos, mas ainda não prontos para o plantio, depois vem aqui incorporando o adubo. É feito, claro, adubação de cobertura, essencial para uma boa produção.
com nitrogênio, né? Aplicação aí de acordo também com a recomendação do tipo de solo, da necessidade de nitrogênio, fósforo, potássio, de acordo com a análise de solo. Eu vou mostrar para vocês a questão da forma de semeadura. Aqui nessa imagem, nós temos a semeadura manual, que é feito por pequenos produtores, é feito nas hortas caseiras. Nós fizemos assim no Instituto, no início do ano, né, com diversas culturas, inclusive com a cenoura. E é feita a distribuição manual, vem fazendo os sucos aí manualmente, né? Ou aqui pode ser usado para ficar bem retinho, um tipo de gabarito para fazer esses sucos com a profundidade adequada e na distância adequada. E também tem algumas engenhocas aí, né, feitas para fazer a semeadura manual mais facilitada. Que são esses, inclusive esse aqui é um material que eu encontrei na Embrapa Hortaliças, falando que é uma alternativa para pequenos produtores fazerem a semeadura de cenoura. É feito bem artesanal, onde dentro dessa estrutura é colocada semente, é feito os furinhos com espaçamento que quer que distribui as sementes e vai passando e distribuindo e tampando, como vocês podem ver aqui. Depois, na aula de amanhã, eu vou ver, eu acho que isso aqui é um vídeo, só que ele não está rodando aqui. Amanhã eu vejo onde está o arquivo e mostro para vocês. Isso aqui ó, é feito com lata de leite em pó, tá? Feito os furinhos em volta, com o espaçamento que quer que caia as sementes de cenoura. E aqui já leva de 2 linhas, ó, 2 linhas longitudinais. Mas claro que nas lavouras comerciais, essa semeadura é feita com alta precisão, né? Essas semeadeiras mecânicas de alta precisão, onde distribui quantidade adequada de semente, de uma forma aí muito mais eficiente, né? Mas claro que o pequeno produtor não tem acesso a essas tecnologias pelo alto custo de aquisição. Aqui, mostrando a semeadura de 3 canteiros numa só operação. Ela leva 14 linhas, essa semeadora aqui, que vocês estão vendo nessa imagem. Então, tem um alto rendimento, né? Como vocês veem, cenoura é uma cultura de grandes e médios produtores, né? Então, tem um emprego de alta tecnologia para a grande quantidade de cenoura que a gente encontra no mercado vem desses grandes produtores. Como nós falamos antes das férias, né, no estado de Minas Gerais, na região de Alto Paranaíba, se destaca como sendo aí uma região muito grande produtora, com uma grande quantidade de área de produção de cenoura no nosso país. Aqui, sistema de semeadura em canteiros com 2 metros de largura, esses canteiros, 7 linhas, sendo aí 14 linhas duplas. Aqui mostrando o plantio com semeadoras de alta precisão, 750 a 800 mil sementes por hectare são distribuídas. Nesse sistema utiliza-se 8 mil metros quadrados, 14 linhas. O custo da semente, quanto fica o custo de semente, né? De 2.000 a 3.000 reais por hectare, que é o gasto com sementes. Porque a semente, gente, não é essa semente para essas lavouras comerciais, não é essa sementinha que a gente compra na casa agropecuária, que vem no saquinho, são sementes de melhor qualidade. Então, elas têm um valor maior também, tá? Essa parte de cuidados do plantio, nós vamos continuar falando amanhã. Então, a nossa aula de hoje, né, a teórica, é só isso, né, esse tema aí, falando de escolha da área, como é importante a escolha da área, certo, Gabriel? Amanhã a gente tem aula e você participa, tá bom? Agradeço aí já a todos pela participação na aula. Amanhã nós continuaremos esse assunto, falando aí da questão do plantio, da cenoura, dos cuidados a serem adotados. O que é importante da aula de hoje? Saber que o tipo de terreno
sendo mais plano para facilitar a mecanização, para a instalação do pivô central, que para os pequenos, para os grandes produtores de cenoura, é a principal forma de irrigação. É uma cultura que exige muito de irrigação, por isso que tem que ter um sistema eficiente de irrigação. Solos de textura média são os mais adequados, porque são partes aí, raiz tuberosa, desenvolve embaixo do solo. Se você tiver qualquer obstáculo, solo compactado, isso tudo vai dificultar o desenvolvimento aí dessas raízes, né, tuberosas. Vai causar, se você tem obstáculos, torrões, pedaços de pedra ali no solo, vai gerar a formação de raízes deformadas, raízes bifurcadas, raízes que não vão ter valor comercial. Por isso que o preparo do solo é tão importante para que tenha um produto de boa qualidade e que tenha boa aceitação no mercado, tá bom? Então, agradeço vocês pela participação.